Você sabia que com o passar dos anos, a gente precisa dar mais atenção ao consumo de alguns alimentos e suplementos? Nutrição e suplementação do idoso é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Nelson Justino. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, com intercâmbio internacional através da modalidade sanduíche na Universidade de Saragoça, na Espanha. Foi professor universitário durante 11 anos e faz parte do corpo docente de 14 pós-graduações no Brasil. Palestrante e, além de docente, também atua como nutricionista clínico e esportivo. Atualmente, faz pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal da Paraíba. Nelson, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso imenso de te receber. E, assim, quando a gente olha para a pirâmide etária, nos últimos anos, o número de idosos tem aumentado bastante e ainda vai aumentar muito nos próximos anos, né? E, assim, para chegar nessa idade, para ficar nessa faixa etária com vitalidade, com saúde, a nutrição é algo fundamental. Então, eu queria ver com você as recomendações nutricionais para o idoso e para os adultos, elas são diferentes? E se sim, por quê? Vamos lá. O idoso, com o ser humano, na verdade, com o passar do tempo, ele vai sofrendo algumas modificações fisiológicas, morfológicas e bioquímicas. E a gente observa muito que o perfil do idoso é de manifestar uma degradação do tecido muscular. Eles vão manifestando um processo chamado de sarcopenia, que vão perdendo massa magra. Então, se a gente observar bem o perfil corporal do idoso, eles têm, em sua grande maioria, os membros, tanto superiores quanto inferiores, mais finos, né, braços e pernas, e eles têm uma certa protuberância abdominal, principalmente constituída de gordura visceral. E essa compleição física, essa mescla entre uma deficiência de massa magra associada com um aumento de gordura visceral, isso aumenta em muito o risco de algumas manifestações clínicas, como esteatose hepática, osteoporose, diabetes, hipertensão, cardiopatias, processos infecciosos e, de uma forma indireta também, o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e demência. E o que acontece? Para que essas manifestações clínicas elas possam ser reduzidas, é importante sim que ele possa reduzir essa gordura visceral e, ao mesmo tempo, melhorar a sua densidade muscular. Vez ou outra, algum paciente idoso ele me pergunta: Poxa, Nelson, se eu me alimentar melhor, se eu me exercitar melhor, eu vou ficar imune a um provável câncer, a um provável diabetes, hipertensão? Na verdade, não é bem assim. Veja bem, depois dos 45, 50 anos de idade, o nosso corpo ele passa a sofrer uma perda da eficiência funcional. Os nossos órgãos eles não funcionam tão bem quanto mais cedo, quanto mais jovem. Então, o risco dessas doenças se tornam maiores. Acontece que quando o indivíduo ele passa a se cuidar mais, a dormir melhor, a se hidratar melhor
e a se alimentar e também a se exercitar, essas manifestações clínicas, elas se reduzem em até 30%. Então, assim, isso ajuda a melhorar a qualidade de vida. Eu estava vendo recentemente uma dissertação de mestrado falando sobre a expectativa de vida, a transição da expectativa de vida nos últimos anos. E hoje, o brasileiro tem vivido mais, né? Há 20 anos atrás, ele tinha uma média de vida de 65 anos. Hoje, já está em torno de 75, 77. Isso é muito bom. E com a evolução da medicina e com também essa visão de que a pessoa precisa se alimentar melhor, se exercitar melhor, a tendência é que essa expectativa de vida ela passa a melhorar. Então, é importante que o idoso ele possa obter todos os nutrientes que ele necessita. E quando eu falo de nutrientes, eu estou falando de nutrientes de modo geral, não só me referindo aos macros, mas também com relação aos micronutrientes. E uma coisa, um detalhe importante no idoso, é que com esse desgaste da eficiência metabólica, alguns nutrientes eles passam a ter um pouco mais de dificuldade de ser absorvido. Então é muito comum observarmos idosos com deficiências nutricionais, seja de deficiência proteica e principalmente de minerais e vitaminas. É por isso que alguns idosos eles manifestam doenças carenciais com mais prevalência do que o adulto jovem, como anemias, deficiência de vitamina D, entre outras. E quando o idoso ele tem alguma hipovitaminose, alguma deficiência de algum nutriente como um todo, o corpo ele passa a ter um pouco mais apresenta mais dificuldade em funcionar melhor. Fantástico. Nossa, já a primeira resposta já foi uma aula aqui. E eu acho que assim, uma coisa que você falou que é muito fundamental, essa questão da expectativa de vida aumentando, né? Claro que a Uhum. tecnologia ajuda muito nesse sentido, mas se os hábitos de fato não acompanharem, a gente vai ter mais anos de vida, mas a gente vai ter anos de vida sem qualidade de vida, né? Então, conforme a gente vai colocando ali os hábitos junto à alimentação, o sono, exercício, tudo que você comentou, a gente chega em uma idade mais avançada, mas com saúde, com vitalidade, com qualidade de vida. E aí, pensando nisso, então, quais são esses nutrientes aos quais o idoso precisa dar mais atenção? Olha, um dos nutrientes mais importantes seria a proteína, tá? Eh, as enzimas responsáveis pela digestão proteica, que são, nós chamamos de proteases, elas diminuem em até 40% no idoso. Então, de modo geral, o idoso ele já não tem um consumo proteico tão adequado. E o pouco de proteína que se é consumido, ele não é tão bem digerido. Por isso que os idosos, eles têm um risco aumentado em manifestar sarcopenia, associado ao fato de que muitos idosos, eles não praticam atividade física. Olha, quando eu estava fazendo pós-doutorado, o tema da minha tese de pós-doc era justamente estratégias nutricionais voltadas para mulheres menopausadas. E a gente via que a grande maioria, embora hoje em dia a gente tenha observado uma maior busca pela prática de atividade física, mas aqui, estou falando de João Pessoa, tá? Em João Pessoa ainda, 90% das mulheres menopausadas ainda são sedentárias. É Nossa, um dos 90% é assustador. 90%, 90%. Estou falando de João Pessoa, tá? Que a gente Uhum. tem um pouco mais de acesso. E qualquer atividade física, ela é benéfica, ela é saudável, porém, a atividade física mais saudável para o idoso como um todo é a musculação, tá? E isso é fato. E é a musculação a única atividade que realmente vai fazer com que o idoso ele possa manter, preservar e até mesmo ganhar mais massa magra. Então, veja bem, o idoso ele já não produz uma quantidade de enzimas digestivas de forma adequada. Nem todo idoso consome uma quantidade proteica adequada. E 90% das mulheres menopausadas aqui em João Pessoa ainda são sedentárias. Então, assim, esse combo, né, esse conjunto de fatores leva o idoso a ter um risco maior de ter
sarcopenia. Então, qual a principal indicação para o idoso? Ele aumentar a sua ingesta proteica, tá? E aí, daqui a pouco a gente vai falar de suplementação, mas o whey protein, ele é uma sugestão maravilhosa para o idoso. Eu tenho uma avó, minha avó tem Alzheimer, voinha tem quase 90 anos. E uma das opções de café da manhã e de jantar para minha avó é alguma coisa com whey protein, uma vitamina, uma papinha de aveia, tá? Porque ela tem muita dificuldade de mastigar, tem uma certa dificuldade em absorver alguns nutrientes. E o bacana do whey protein é porque já é uma proteína fácil de ser digerida. Se a gente colocar aí uma proteína isolada, hidrolisada, a absorção vai ser praticamente imediata, sem a necessidade de enzimas digestivas. Então, essa sugestão de whey protein, sobretudo hidrolisado para o idoso que tem dificuldade de mastigar, que tem dificuldade de comer, ele é fantástico. Então, esse é um nutriente bacana. Vitamina D, e a gente sabe que é a única vitamina que a gente não consegue obter tão bem por meio da alimentação, e a gente tem que se expor ao sol e nem todo idoso tem uma exposição solar adequada, então a vitamina D ela tem que ter, né? O ômega 3, que é fantástico para o idoso, é talvez a suplementação mais, mais indicada para o idoso, pelo aporte de gorduras boas, sobretudo para o cérebro, para o controle da pressão, da glicemia, do colesterol. E as vitaminas do complexo B, aproximadamente entre 20 a 50% das vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que são responsáveis de uma forma direta ou indireta pela produção de energia. Se a gente for observar bem o idoso, ele é todo na dele, cansadinho, letárgico, sonolento. Vão mesmo, ela passa o dia todo dormindo, né? Ele não tem aquela energia de antes, aquela vitalidade. E muito disso se deve, óbvio, ao desgaste do corpo, né? Natural, e muito também se deve a uma deficiência vitamínica. E as vitaminas mais envolvidas, né, no processo de produção de ATP, produção de energia, são as vitaminas do complexo B. Vamos deixar para B2, B3, B12. E quando a gente aqui no consultório, vez ou outra nós passamos aqui uma lista de exames para os idosos, e são as vitaminas que a gente mais observa deficiência. As do complexo B, ferro, sobretudo em mulheres. O idoso homem não tem tanta deficiência férrica não, mas a mulher menopausada tem muita. Vitamina D e também a vitamina C, né? O ácido ascórbico, porque a gente encontra a vitamina C basicamente nas frutas cítricas. E nem todo idoso tem por hábito comer fruta cítrica de forma diária. Então, esses são os nutrientes que a gente mais observa deficiências no idoso. E também hidratação, né? O idoso, ele muitas vezes esquece de se hidratar, que a água também ela funciona como um importante nutriente para o nosso corpo. Perfeito. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, dois grandes caminhos aí no idoso, de fato, é proteína, é um desafio para o idoso, e Uhum, deficiências de vitaminas e minerais é algo que também é comum, com uhum, algumas ainda se destacando mais, né? uhum, Vamos dar uma olhada primeiro, então, para a questão da proteína, que você uhum. já começou a desenvolver muito bem. O idoso, ele tem uma necessidade aumentada ou ele tem uma dificuldade de consumo pela digestibilidade, paladar e afins? Bom, na verdade, as recomendações, quando a gente pega as diretrizes de recomendações, a necessidade de um idoso, ela não difere muito de um adulto, né? A gente sempre faz a recomendação de acordo com o peso corporal. O grande problema, a grande questão do idoso é porque ele tem um problema de ingesta por conta própria, que quando a gente passa um pouco mais de ovo, um pouco mais de carne, de peixe, os idosos já reclamam, nossa, é muita proteína, eu não costumo comer isso. Então, por natureza, eles tendem a comer um pouco menos. E segundo, as proteases envolvidas no processo de digestão das proteínas. É por isso que muito idoso ele sente um desconforto, sente uma certa azia, uma certa congestão, uma certa queimação, porque a fração proteica dos alimentos fica por mais tempo, tanto no estômago como no duodeno, e por passar mais tempo gera essa sensação de desconforto. E por que que isso ocorre? Porque eles têm uma deficiência enzimática. Tanto que a maioria dos idosos que eu atendo e que manifestam que eles alegam esse desconforto digestivo, eu sempre passo para eles enzimas digestivas para poder complementar as suas enzimas endógenas.
Então Então, isso acaba facilitando considerando para eles. esse combo de coisas que o idoso tem com relação à proteína, é por isso que a suplementação proteica ela se torna tão Fantástica, fantástica, fantástica. E é curioso, é muito engraçado, né? Pronto, tem mais ou menos 10 anos que eu atendo em consultório, e eu me recordo perfeitamente. Pronto, hoje em dia as pessoas têm acesso à internet, à informação, a conteúdo. Então, quando a gente vai suplementar uma proteína para o idoso, hoje aqui, pelo menos em João Pessoa, eu já não enfrento tanto problema, né? Mas assim que eu comecei a prescrever, era muito engraçado, porque os idosos, não, mas eu não pratico musculação. E quando a gente vai suplementar a proteína, o whey protein, né, a gente não tá. As pessoas pensam que o whey protein é só para quem pratica musculação, e na verdade não é. O whey protein ele é um alimento, como carne, como frango, como peixe, como ovo. É um alimento na forma de suplemento, que tem por finalidade facilitar, né, tanto a ingestão como também a absorção. Então, quando eu observava o meu idoso sarcopênico, que tinha dificuldade, ou até mesmo que não gostava de comer carne, frango, principalmente as idosas, né, as mulheres, homem nem tanto, mas a mulher idosa, ela já não gosta tanto de comer muita carne, de muito frango, e aí ela acaba não tendo muitas opções, é como pouco, com muito carboidrato, por isso acaba aumentando a gordura visceral, acaba ingerindo pouca proteína, né? E aí quando eu passava, mas esse doutor é louco, ele não presta, ele é burro, ele está passando uma suplementação que não serve para mim, vai sobrecarregar rim, vai sobrecarregar. Havia muito mito, uma certa insegurança, né? E hoje, felizmente, pelo acesso, né, às informações, inclusive até por capacitação médica. Eu lembro que tinha médicos que me criticavam abertamente. Como é que esse indivíduo vai passar whey protein para uma idosa? E eu respondia, como é que um médico ele não sabe os benefícios de whey protein? Então, enfim, mas hoje, felizmente, já está aqui bem de boa. Não enfrento mais nenhum tipo de problema nesse sentido. E sim, gente, o whey protein, inclusive, né, em termos de absorção, talvez o whey protein se torne até mais interessante para o idoso do que para o adulto. não, é perfeito, uma excelente escolha, porque ele vai atender no critério de maior digestibilidade, né, facilidade de digestibilidade, Uhum, menor volume, conseguindo uhum, concentrar uma quantidade proteica que eles não dão conta jamais comendo e atendendo a necessidade com uma uhum. proteína de extrema qualidade. Então, realmente uma mão na roda, né? E fica Sim, sim. até um convite para vocês voltarem a assistir, que a gente tem um programa específico sobre whey protein. Então, saindo um pouquinho do contexto das proteínas, que claramente é um grande ponto de atenção e onde a suplementação acaba sendo uma bela aliada, né? Quando a gente olha, então, para essa carência de vitaminas e minerais, que eles têm com maior facilidade também, você recomenda atender ela via suplementação? Total, total. Vamos lá. Eu vou falar não o que o Nelson Justino pensa, mas o que os estudos sugerem. De modo geral, todos os nutrientes e necessidade energética devemos optar sempre pelos alimentos frescos, os alimentos naturais. Mas, assim, na teoria é muito fantástico, né? Vez ou outra eu recebo muito críticas aqui deles, porque por passar uma barrinha de proteína, por passar os achocolatados proteicos, por prescrever algum suplemento de praticidade. Mas, nossa, como é que um nutricionista passa coisas industrializadas, alimentos ultraprocessados? Olha, eu até brinco que hoje em dia, né, nesse mundo em que vivemos, quem vive no País das Maravilhas é Alice. Nós vivemos no mundo real. Eu particularmente, né, falando, eu já tomei tanto whey protein que assim eu já manifestei uma certa monotonia. Então, eu prefiro, na maioria das vezes, comer comida. Mas em pelo menos 3 dias na minha semana, o meu café da manhã é uma vitamina, é um shake que todo mundo aqui já sabe aqui, né, que eu sempre divulgo no meu Instagram, né? Que é um iogurte, com uma fruta, com whey protein. Então, aquilo ali simula uma raiz com frango, simula um cuscuz com ovos, com queijo. Então, nós, né, o nosso organismo, ele tem uma necessidade nutricional e energética. Se esses nutrientes e essa energia for ofertada para o nosso corpo, tá de boa. O alimento é apenas um veículo. Então, nas minhas condutas, em todas as minhas condutas, eu sempre ponho opções de comida, de alimento natural, alimento fresco. E eu sempre coloco em uma segunda ou terceira opção
uma opção mais prática, com base em barrinha de suplemento, um barrinha de proteína, ou um shake com whey protein, com a vitamina, com a papinha, que é o que eu... pronto, minha avó, por ter Alzheimer, por tudo que ela viveu, né, ela pensa que o whey protein é anabolizante, né? Quando ela me viu, meu filho, tá tomando bomba, isso faz mal para você. E até hoje ela pensa, né? O whey que eu ponho no potinho, ela pensa que é um leite, que é um fortificante. Ela não sabe que está tomando whey protein. E ela toma, acho que umas 2, 3 vezes na semana, ela toma papinha de whey papinha de aveia com linhaça e eu adiciono whey protein para justamente fornecer a sua proteína. Então, essa papinha de aveia com linhaça e whey protein vai ter basicamente o mesmo aporte nutricional se ela fosse comer, por exemplo, uma macaxeira com carne, se ela fosse comer um arroz integral com frango. Tá entendendo? Uhum. Então, quando um alimento, quando um indivíduo ele não consegue obter os seus nutrientes por meio da alimentação, a suplementação ela é super indicada. Do contrário, aquela pessoa ela vai manifestar uma deficiência e uma desnutrição. O leigo, ele pensa que uma pessoa desnutrida é aquela pessoa caquética, aquela pessoa muito magra, mas na verdade existe um tipo de desnutrição por deficiência de micronutrientes. Então, a partir do momento em que uma pessoa manifesta uma deficiência por B12, por B2, por vitamina D, ela conceitualmente está desnutrida, ela está com déficit nutricional. Então, é super interessante, sim, essa suplementação, essa reposição por meio da suplementação. E existe alguns casos específicos em que a suplementação ela é muito indicada. Idoso, por exemplo, nem todo idoso come tudo, o idoso ele tem muita restrição, não só restrição, como também deficiência de absorção. Pacientes cirurgiados, pacientes bariátricos, atletas, pessoas com uma restrição alimentar muito grande. Semana passada mesmo, eu atendi um jovem que ele não consumia nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de legumes, de verdura. Então, assim, o aporte de micronutrientes dele ia ser muito baixo. Então, eu tive que prescrever para ele um polivitamínico. Tá me entendendo? Então, algumas pessoas, elas gostam de exagerar muito. Ah, mas não precisa de suplemento. Em alguns casos, de fato, não precisa, né? Em alguns casos, precisa, seja por praticidade, ou seja por uma necessidade, como uma deficiência, né, nutricional ou uma deficiência enzimática. E no caso do idoso em particular, aqueles que você até já comentou, que a gente precisa dar uma atenção maior e que provavelmente precisa suplementar, a vitamina D, ela ganha um destaque, né? Ganha um destaque. Inclusive, eu não sei como é que estão aí as referências dos laboratórios. É em São Paulo, é deles que tu mora? Em Isso, São Paulo? São Paulo. Bom, aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, na verdade, eles estão obsoletos. Depois da pandemia, né, ali em 2020, 2021, estudos foram conduzidos e verificaram que a vitamina D, junto com uma informação aqui para vocês, tá, pessoal? Para quem não sabe, para quem não é da área da nutrição. Os cientistas da saúde, eles concluíram que as duas vitaminas que mais contribuem para o sistema imunológico são a vitamina C e a vitamina D. Toda vitamina ela é importante, ela tem a sua contribuição para o bom funcionamento do nosso corpo. Porém, as duas que mais contribuem para o bom desenvolvimento do sistema imune são a vitamina C e a vitamina D, que são as vitaminas, inclusive, mais deficientes. Por quê? A vitamina D, a gente basicamente só conseguimos absorver mediante exposição solar, que nem todo mundo consegue se expor tão bem ao sol. E segundo, a vitamina C, porque nós basicamente só encontramos em frutas cítricas. Então, temos que ter um consumo de fruta cítrica todos os dias. Nem todo mundo consome fruta cítrica diariamente e nem todo mundo tem uma correta exposição solar. E aí, tem um grupo de pesquisadores da Itália que eles verificaram que os idosos que mais tiveram complicações de Covid ou que mais morreram no Covid, né, eles tinham justamente deficiência de vitamina C e vitamina D juntos. Os idosos, né, obesos que sobreviveram ou que não tiveram tanto impacto pelo Covid, eles tinham, né, uma concentração adequada desses dois micronutrientes. E
até 3, 4 anos atrás, né, a recomendação, a necessidade de vitamina D para o idoso era de até, eu não lembro qual é a unidade, acho, não sei se é nanograma por ml, né, mas aqui, se você pegar qualquer exame de sangue, você vê a referência adequada, até 40. Na verdade, ou acima de 40. Na verdade, acima de 40 hoje é para os adultos jovens, né? Para as pessoas que não fazem parte do grupo de risco. Pessoas que estão dentro do grupo de risco, obeso, hipertenso, cardiopata, diabético, idoso, a vitamina D tem que estar acima de 60. Então, hoje aqui na Paraíba, né? Eu digo porque eu já observei exame de sangue basicamente todos os laboratórios. Todos eles falam para o idoso acima de 40. Na verdade, de acordo com as diretrizes atuais, é acima de 60. E raro são os idosos que Claro. não são suplementados e que não se expõem ao sol, que tem uma vitamina D acima de 60. Então, a suplementação ela é fantástica. E aí, uma dica, né? O que é que os estudos sugerem? Quando o indivíduo ele já manifesta uma deficiência detectada, essa recomendação de vitamina D ela deve ser entre 50 mil a 80 mil por semana. Às vezes eu recebo aqui no consultório pessoas que estão vindo de médico, né? Que teoricamente que passa 2.000 I por dia. 2.000 I, 2 vezes 7 dá 14. 14.000 I de vitamina D para o idoso que está com deficiência, é a mesma coisa que a gente querer apagar um incêndio com um copo de água, entendeu? Então, em deficiências manifestadas para o idoso, a recomendação é de 50 mil a 80 mil por semana, que pode ser prescrito de forma diária, ajustada, né, fracionada, 10 mil por dia, 7 mil por dia, ou então em dose única semanal. Que para idoso, eu prefiro passar assim para não ter o risco dele se esquecer, tá? É realmente essa dose menor, né, de 2 por dia, é quando a gente está pensando em uma manutenção, não quando a gente Manutenção, desse. não para correção. Exato. Olha, uma bela aula que você deu aqui. Muito obrigada por compartilhar. Fica aí que a gente já volta com mais quando te responde. E fica o recado que a gente sempre coloca, Gi. Ele deu dicas muito práticas, muito fantásticas. Procure seu nutricionista, procure seu médico para fazer essa adequação. Já já a gente volta com a Nutri Responde. Nelson, hoje no Nutri Responde, a gente vai explorar ainda um pouco mais esse tema de suplementação para o idoso com algumas perguntas adicionais que a gente recebeu. E no bloco anterior, a gente falou bastante sobre proteína, né? O quanto é fundamental Uhum. para o idoso. A gente falou bastante sobre a carência de vitaminas e minerais que eles têm e quanto a suplementação pode ajudar nesse sentido. Que outros suplementos são recomendados e indicados para os idosos? Vamos lá. Tem mais 3 suplementos que eu particularmente, na verdade 4 suplementos, além do whey protein e dos multivitamínicos, que eu gosto de trabalhar com idoso. Primeiramente o ômega 3, que ele é o suplemento que todo idoso deve tomar de forma diária, né? Tanto para o bom funcionamento cerebral, como também para controle glicêmico, controle de colesterol, de triglicerídeo, esse é um deles.
independente desse idoso ele ser fisicamente ativo ou sedentário. Outro, coenzima Q10. É fantástica para o idoso. Até uns 3 anos atrás, eu particularmente eu não prescrevia coenzima Q10 porque eu não tinha visto ainda nenhuma meta-análise, nenhum estudo randomizado mais robusto. E a maioria dos estudos com coenzima Q10 era mais por empresas, por indústrias. Então, eu particularmente eu tinha um certo receio, né, dessas empresas elas estarem superestimando os resultados da coenzima Q10. Mas de 4 anos para cá, vem saindo uma série de meta-análises. Para quem não sabe, gente, meta-análise ele é a produção científica mais robusta que existe no meio científico. Ela é uma compilação de vários estudos, né, e ela dá basicamente a conclusão geral, o fechamento. E a coenzima Q10, só para vocês terem uma ideia do que a coenzima Q10 ela faz, né? Ela ajuda na remineralização óssea do idoso, isso é muito fantástico. A gente observa muito uma deficiência de cálcio e fosfato, por isso que o idoso ele tem uma maior tendência a ter osteopenia e osteoporose. E juntamente com o ômega 3, ele aumenta a plasticidade neural, fazendo com que haja uma maior síntese de neurônios, então reduz também o risco de doenças neurodegenerativas. Ele dá mais energia, dá mais vivacidade, ele melhora o metabolismo, ele também tem controle da glicemia. Então, a coenzima Q10 e a ômega 3 eu passo, quando o idoso ele me permite, eu passo para todos eles, né? Além dele, creatina, isso mesmo. Tem uma faculdade, uma universidade, eu acho que é Ohio, nos Estados Unidos, que ela é referência em geriatria no mundo todo. E os idosos, os velhinhos que estão internos, né? Muitos são acamados. Todos eles são suplementados diariamente com whey protein e creatina, justamente para preservação da massa magra. Muita gente pensa, pô, mas o idoso ele já pode ter esse risco aumentado de de algum probleminha renal. A creatina não pode prejudicar a função renal dos idosos? Não, isso é um grande mito. A gente só não passa creatina quando identificamos um problema renal já desenvolvido. Na verdade, a creatina ela vai trazer muito mais benefícios do que malefícios, né? E é considerada uma suplementação ouro, porque dessa forma, mesmo que o idoso ele seja sedentário, consegue ajudar ele a manter, a preservar sua massa magra. É o único suplemento que, mesmo o idoso estando sedentário, ajuda na preservação da densidade mineral óssea. Então, a creatina também, gente, para o idoso, ela é fantástica. E um quarto suplemento que eu gosto de passar, principalmente para quando eu vejo um paciente que tem dificuldade de ingerir proteína, que manifesta uma certa dificuldade em digerir a proteína, que são os mix enzimáticos, à base de amilase, protease principalmente, lipase, pancreatina. Isso ajuda na melhor digestão. Então, são suplementos e lembrando, aqui a gente não está falando de questão estética, estamos falando de saúde, de qualidade de vida, né? Vez ou outra a gente se depara com alguns questionamentos, mas essa suplementação não é só para quem é jovem, para quem é praticante de atividade física, para quem é atleta? Não. Esses suplementos que a gente está aqui mencionando, eles têm sim uma contribuição para a qualidade de vida, para a saúde, inclusive de idosos. Esse público, ele inclusive precisa dessa suplementação mais do que nós, que somos jovens praticantes de atividade física. Nossa, assino embaixo, assino embaixo. Eu estava aguardando ansiosamente até de você mencionar a creatina, porque o que vem saindo há tempos já, né, de estudo da importância da creatina no idoso para diversas funções, e mais uma vez fica aqui meu convite. A gente tem um programa também E específico. só para fechar, eu acho que tem 1 ano, 2 anos, tem um tempo, né? Que teve uma ginecologista que ela me detonou aqui, falando como é que pode? Ele está passando uma creatina para uma mulher menopausada, isso não existe, vai causar danos, né? E eu cheguei para ela, né? Eu mandei uma mensagem via direct para ela. Ela foi super desrespeitosa comigo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, doutora, me traz aí uma meta-análise, né? Uma revisão científica que ateste, que afirme que a creatina faça mal para o idoso, que eu paro de comentar e eu rasgo o meu diploma de doutor, tá? Agora, se a senhora não encontrar, a senhora rasga o seu
o seu diploma de médico e você para de atender, vamos fazer esse desafio? A gente pode fazer um desafio aqui online, um bate-boca, assim, um bate-boca científico, interativo. E aí a gente faz essa discussão, né, com base na ciência. Eu estou até hoje esperando ela me trazer esses estudos e curiosamente ela hoje me diz, já pensou como a vida é? Ela antes me criticava, me detonava e hoje ela indica os pacientes dela para mim, para você ver como são as coisas. É, Então, gente, fiquem tranquilos que esses suplementos, quando a gente vai prescrever, né, a gente tem um cuidado de se basear no que a ciência diz e eles não têm nenhum risco, né, a menos que você manifeste alguma sensibilidade, que é muito raro. Mas, de modo geral, todos esses suplementos que nós citamos aqui, que nós elencamos, eles vão trazer resultados bastante positivos para a sua saúde. fantástico. Eu acho que a gente pode até fechar com essas palavras. Muitíssimo obrigada mais uma vez. É uma aula sempre conversar com você. E muito obrigada a vocês que nos assistem. Você quer deixar um recadinho final? Bom, me mantenho à disposição e aqui a gente pode abrir aqui, né, um espaço, caso vocês tenham interesse em escutar algum tema que seja do interesse de vocês, deixa aqui e a gente vai ter o maior prazer em poder discutir sempre com base na ciência. Fantástico. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada a vocês. Tem muitas dicas práticas aqui. Procurem seu nutricionista, procurem seu médico, que vai saber individualizar essa prescrição de acordo com a sua necessidade. Curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri. A gente se vê.